Fala, gente, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Rafael, vamos falar sobre arte. E hoje a história da mitologia que eu tô trazendo é a história de Pandora, né? Como começa essa história? Depois que os deuses ganharam a guerra contra os titãs, Zeus pediu para 2 titãs que não participou do lado dos deuses repovoar a terra. E esses titãs eram Prometeu e Epimeteu, né? E por que povoar a terra? Porque a terra depois da guerra ficou devastada, né? Não tinha-se nada. E aí eles começaram a criou-se os animais, as aves, os peixes. Só que quando criou-se os homens, Prometeu percebeu que todos os animais tinham alguma coisa. Uns tinham pele, outros tinham garras, e o homem não tinha nada, né? Ele era o mais fraco de todos. E aí Prometeu chegou a falar com Zeus, tudo tal, né? Zeus gostava que fosse assim, queria que continuasse assim, né? Até porque o homem seria extremamente controlado pelos deuses. E Prometeu não concordou com isso, não concordou que a criação dele fosse assim, e roubou o fogo, o dom do fogo, e levou para os homens, né? Lembrando que o fogo é uma alegoria também à sabedoria. E aí Zeus não gostou nada disso, fica pé da vida, ele vai lá, pune Prometeu, né? Que a gente já sabe, ele amarra ele e ele fez com que um pássaro comesse o fígado dele de manhã, né? Então vinha o pássaro, ficava o dia comendo o fígado dele, depois o pássaro ia embora, à noite ele se regenerava, porque ele é um titã, e aí isso acontecia de novo, e não iria ter um fim. Depois disso, Deus ainda estava bravo, Zeus ainda estava bravo com a situação, e aí o que ele faz? Ele manda criar a mulher, né? E aí, minha interpretação, quando ele chega para Hefesto e manda criar a mulher, Hefesto molda ela a partir da água e do barro e ele faz ela como uma deusa imortal. Então ali Hefesto em nenhuma maneira estava querendo ferrar a coisa. Você vê que Zeus estava com a intenção de ferrar o homem, né? Quando manda a mulher. Mas Hefesto não, na criação dele, né? Ele faz a melhor criação que ele podia fazer. Vem Atena, dá para ela um véu, né, dourado. Se eu não me engano, ele dá também uma tiara, né, tipo uma coroa para ela. E dá para ela o dom das artes manuais, da tecelagem. Então Atena também gostou da criação, tá ajudando a criação. Afrodite derrama para ela beleza, estonteante, graça, poder e um desejo absurdo, tipo, o poder de despertar um desejo absurdo, né? Então Afrodite também tá dando o melhor dela para a criação. Esses 3 deuses estão ajudando na criação, né? Em nenhum momento eles estão pensando em prejudicar o homem, mas eles estão pensando em da mulher ser uma boa criação. E Hermes, que é o mais astuto, ele sabia do que Zeus queria. Aí Hermes que ferra com tudo, né? Porque ele dá uma curiosidade implacável e guarda isso, é uma curiosidade implacável. Ele dá o poder de voz para ela, show de bola. Só que aí, ao mesmo tempo, ele dá a capacidade de mentir e a natureza dissimulada. Então Hermes veio para lascar com tudo, mano. E aí Zeus, quando a criação tá pronta, ele manda ela pra terra, mas manda ela pra terra com um jarro, tá? Ao contrário das histórias, a caixa de Pandora não era uma caixa, era um jarro. E era um jarro que eles guardavam um vinho, né? Um jarro específico. Vocês vão entender o porquê isso do vinho. E aí, né, dá o jarro, manda pra casa, ela vai, se encontra com o homem, eles começam a popular a terra. E ela sempre passava por aquele jarro e a curiosidade ia batendo, até que chegou uma hora que ela não aguenta e ela vai abrir o jarro, né? E quando ela abre o jarro, todos os males estavam lá dentro, ela não sabia o que tinha lá dentro. E aí quando ela abre, todos os males vêm pro mundo. Né? Você imagina que antes não existia dor, depois passou a existir dor, antes não existia doença, depois passou a existir doença. E aí todo mundo fica pé da vida com Pandora, né? Só que, quando abre-se tudo, 2 interpretações que se tem, que no fundo do jarro fica a esperança. Primeira interpretação, que a esperança é um male que ficou ali, né? Que mais um dos males. Por quê? Sabe aquela ideia de sempre você esperar alguma coisa, essa coisa nunca acontece? E isso é um mal, né? Então aí, quem vê esperança como um mal. E a outra ideia é de que a esperança, na verdade, ela segura a esperança no jarro, para não se perder. E que apesar de todos os males, essa seria a ferramenta que o homem teria para superar todos esses males. Com esperança, mesmo com as coisas ruins, a gente consegue superar as coisas ruins.
E essa é a versão que eu gosto mais, não só por ela ser mais positiva, mas porque os gregos tinham uma ideia também, quando eles tinham esses jarros de vinho, eles tomavam, terminavam de beber o vinho, e no fundo ficava aquele restinho de uva do vinho ali, né? E eles falavam que aquilo era um bom sinal, né? Porque era o sinal de que mais vinho viria para aquele jarro, né? E depois aquele jarro ia se encher com vinho de novo. Então, eu acho que tudo leva mais para este lado, que a esperança é uma coisa boa, que foi a única coisa que foi no fundo do jarro, e é com ela que a gente vai superar todos os males. E há quem fala, né? Não, mas Pandora foi a mulher, que nem a ideia de Adão e Eva, né? Ele que lascou tudo e tal. Eu não vejo essa leitura, tá? Até porque a curiosidade, né? Primeiro, curiosidade tanto homem como uma mulher tem, quando a gente vai ver isso pro lado real, né? Agora, quando a gente analisa pelo lado da história, a curiosidade dela não era uma curiosidade simples, né? Era uma vontade insaciável, ela não tinha como segurar isso. Outra coisa, o presente que foi dado para ela, todos os deuses quando davam presente, gente, tinha sempre uma pegadinha. Só que de maneira nenhuma você também podia recusar um presente que um deus te deu, você entendeu? E aí, quando ela foi pega numa arapuca que não tinha como escapar. Só que quando você considera que ela guarda a esperança, ela consegue tirar algo bom de toda aquela armadilha que tinha para ela. Então ela consegue proteger a humanidade. E aí desse lado, se você pensar bem, a mulher ela não é a causa, mas ela é o conserto de tudo aquilo. E esta é uma interpretação possível. E agora eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acharam dessa história? Vocês curtiram ela? Vocês gostaram dessa arte? Porque essa arte está à venda no link da descrição. Um grande abraço, obrigado a quem ficou até aqui e quem puder deixar aquele like no canal ajuda demais. Valeu, gente, até a próxima!